Olá, pessoal, nós vamos dar início à nossa quarta aula. Segunda parte agora é de estatística. Lá na primeira parte, nós vimos tabelas e gráficos como meios de ilustrar o comportamento de um conjunto de dados. Só que agora eu quero analisar esses dados. Eu não quero só mostrar os dados. Eu quero analisar, fazer uma análise crítica dessa pesquisa que foi feita. Então, a gente começa a apresentar valores. A gente vai, no caso, apresentar um único valor que resume tudo e ele vai ser representativo do conjunto original. Só que, quando a gente faz isso, quando a gente pega um único valor e representa esse conjunto, esse valor como o conjunto original, a gente perde um pouco a variabilidade dos dados todos. Então, a gente apresenta um segundo valor que representa a dispersão desses dados. Então, a gente vai ver agora mais à frente dois tipos de medidas. As medidas de tendência central ou de posição, né, que são as médias aritméticas, a média aritmética, a moda e a mediana. E também as medidas de dispersão, que é a variância e o desvio padrão. Então, as medidas de tendência central. Por exemplo, aqui no caso de idade. Então, eu pego um grupo de pessoas e quero ver qual é a média das idades. Então, a gente vem com a medida de tendência central para localizar qual é um único valor que representa o grupo todo. Vocês veem muito isso também nas notas. Então, vocês fazem as provas, né, bimestrais, chegam no final do ano, vocês têm uma média que representa a nota final. Então, ou seja, você tem um valor que representa tudo que vocês fizeram durante o ano todo. Tá? Então, esse número que vocês vão observar são de medida de tendência central. Então, vamos começar. A primeira é a média aritmética. Ela é representada por x barra. O que é a média aritmética? É a soma de todos os valores observados da variável dividida por um número total de observações. Então, tem lá a fórmula, né? Então, todos os números do conjunto da pesquisa somados e dividido pela quantidade total. Então, vamos fazer os exemplos que fica mais prático. Então, eu considero um grupo de 5 pessoas, cujas idades são essas que estão aqui listadas. Então, a média aritmética vai ser qual? Vou somar as idades que foram dadas e dividir por 5, porque é o grupo de 5 pessoas. Vou lá, somo e divido por 5. Acho 17,8 neste caso. E aí, vocês vão dizer o quê? Que essa média é a média de idade. A média aritmética é a média de idade desse grupo. Tá? Vou fazer mais um outro exemplo. Bem facinho, né? A média aritmética. Aí vou fazer uma observação antes disso. A média, ele é um valor que depende de todas as observações. E por depender de todas as observações, se você fizer qualquer modificação nos dados, a média é alterada. Então, como depende de todo mundo, se você fizer qualquer coisinha no meio desses dados, vai ficar alterada a média. O valor da média, ele é único, tem um único valor. E pode não ser igual a nenhum dos dados que foi observado. Tá? Pode acontecer. E a gente tem que observar que nem sempre a média aritmética é apropriada para representar os dados. Então, aí a gente entra com os outros dois dados, que é a moda e a mediana. Vou fazer um exemplo agora para vocês perceberem que a média aritmética não é uma boa ideia, né? Não é uma boa medida para apresentar esses dados. Então, vou fazer um exemplo aqui com vocês. Eu tenho uma empresa com 20 funcionários e essa tabela mostra a distribuição de salários. Ele quer saber o salário médio dos empregados. Então, eu tenho 12 empregados que recebem 8 mil, 5 empregados que recebem 12 mil e 3 empregados que recebem 20 mil. Então, somando esses valores de número de empregados, você acha 20 funcionários. Como é que eu calculo a média? Eu vou somar todos os valores. Lembrando que 8 mil são 12 pessoas, então 8 mil vezes 12, tá? É como se eu estivesse somando 8 mil 12 vezes. A mesma coisa com 12 mil, que são 5, e 20 mil, que são 3. Quando eu faço essa soma, divido por 20, acho 10.800. Repare que a média, né, não é um bom dado, uma boa informação
para essa tabela. Por quê? Para essa média de salários. Por quê? Porque mais da metade dos funcionários ganha abaixo da média. Reparem, são 10.800, mas mais da metade recebe 8.000. Então, não é um bom valor para caracterizar esse grupo todo. Tá? Então, às vezes, a média aritmética não é uma boa ideia. Aí, lá na frente, a gente vai ver outros jeitos de se analisar. Vamos lá. E aí, então, tem a moda. A moda é representada por MO e é o que mais se repete numa sequência de dados, ou seja, o que tem mais frequência, o que está na moda, o que aparece com mais frequência, tá? Então, a gente tem duas que têm características em nomes especiais, né? Então, quando não tem repetição de valores, a gente chama a distribuição de amodal. Quando eu tenho duas vezes, que aparecem duas vezes, ela é bimodal, e assim vai, tá? Trimodal, tá? Se forem três valores repetidos, e assim vai. Então, no exemplo anterior, a moda era 8.000. Então, a moda era melhor para se apresentar, porque realmente a maioria das pessoas recebiam 8.000 reais. Tá? Então, a moda, nesse caso, naquele exemplo, era o melhor para vocês poderem representar o valor. A média aritmética não era, porque a média aritmética é mais do que a maioria recebe. Tá? E a outra medida de tendência central é a mediana. Ela ocupa a posição central. Então, o que vai fazer? A gente vai colocar todos os dados num rol. Lembra do rol lá na primeira aula? Colocar todo mundo na ordem crescente ou decrescente e observar o meio, tá? Você vai dividir exatamente no meio. Metade, né? Vai ficar a mesma quantidade para a direita, mesma quantidade para a esquerda, tá? Se a quantidade for ímpar, a gente vai pegar realmente o cara do meio. Se for par, vão ser dois valores. E aí a gente faz a média aritmética. Vou fazer um exemplo aqui com vocês. Em uma classe foram anotadas as faltas durante o período de 15 dias. Então tá aqui a quantidade de faltas. Primeira coisa que eu faço, apresentar o rol, colocar em ordem. No caso, eu coloquei em ordem crescente. Como são 15 dias, eu vou pegar o cara do meio. Então, o cara do meio é exatamente, ó, se eu pegar 7 valores antes e 7 valores depois, eu tenho um cara no meio. Esse cara é a mediana. Tá? Então, como o valor da quantidade de dias foram ímpares, então eu pego o oitavo valor, né? Vocês também podem pensar 15 dividido por 2, 7,5, então eu vou pegar o inteiro maior, que é o 8. É o oitavo valor. A mediana vai ser 3, tá? Agora, se for uma quantidade par, como é o caso aqui do exemplo 2, as idades dos alunos de uma equipe são, aí tem aqui. Primeira coisa, fazer o rol. Faço o rol, faço a ordem crescente e vou olhar como é uma quantidade par, é 8 dividido por 2 é 4, então eu vou pegar o quarto e o quinto elemento, tá vendo? 3 para cá, o quarto e o quinto elemento são os dois centrais. Eles eu vou fazer a média aritmética, vou fazer 14 mais 16 dividido por 2, vai dar 15. Então, a mediana é 15. Tá? Então, quando for ímpar, é exatamente o cara do meio. Quando for par, você vai pegar os dois do meio e fazer a média aritmética. Vamos fazer o exemplo 3 aqui. Ó. O gerente de uma loja de sapatos organizou o seguinte rol com as numerações que apresentam defeito no último mês. Ele já fez o rol, tá? Já está em ordem. Então, ele quer determinar a média aritmética, moda e mediana. Então, a média aritmética nada mais é do que somar tudo e dividir por 14, porque são 14 dados. Então, dividir por 14, achei 34. Repara, a média aritmética é 34. Eu só tenho um único par de sapatos 34 com defeito. Estou achando que não é uma boa ideia a média aritmética. Vou fazer, então, a moda. Quando você calcula a moda, é o que está em moda. O que aparece com frequência? É o número 38. Então, a moda é 38. É um melhor valor para se apresentar, porque realmente tem bastante número 38 que está com defeito. E a mediana nada mais é do que, como tem 14 valores, eu tenho que pegar o sétimo e o oitavo. Sétimo e oitavo valores são 35 e 37, né? Porque quando eu faço 14 dividido por 2, acho 7. Então, eu pego o 7 e o oitavo. 35 e 37 dividido por 2, 36. Reparem, a mediana é o pior de todos, porque nem 36 tem aqui, tá? Então, o melhor valor que representa o conjunto é a moda, tá? Então, vocês podem ver que nem sempre a média aritmética é um bom valor.
E aí entra as medidas de dispersão para analisar o porquê, né? Por que a média aritmética não é um bom valor, né? Não é um argumento suficientemente forte para avaliar conjuntos de dados. Então, eu venho com a medida de dispersão para analisar os conjuntos, né? Analisar os dados. Então, por exemplo, aqui, se a média salarial de um grupo de pessoas é 50 mil, então você já conclui que, pô, as pessoas ganham bem, né? Se a média é 50 mil, então vamos pensar o seguinte, se o grupo for só 2 pessoas, uma recebendo 99.700 e a outra só 300, quando eu faço a média aritmética, dá 50 mil. Então, a média desse grupo é 50 mil. Mas repare, está bem distante de dizer que as duas recebem um bom salário. Né? Uma recebe 99.700 e a outra 300. Então, a média aritmética não é um bom valor, né? Não é um argumento suficientemente forte para avaliar esse conjunto de dados. Então, a gente tem que conhecer outras medidas, que no caso são as medidas de dispersão, para saber qual é a diferença que existe entre a média e os valores do conjunto, para a gente poder ver, né, o quanto que foi, o quanto que afastou, né, esses elementos, quanto que essas medidas se afastaram dos elementos dentro do rol numérico. Tá? Então, vamos fazer os exemplos, vamos falar sobre as medidas de dispersão e fazer os exemplos. A gente começa com a variância. A variância nada mais é do que ela é representada por sigma ao quadrado, tá? Sempre assim, sigma ao quadrado. Ela é a média aritmética dos quadrados das diferenças entre cada elemento do rol e a média aritmética desse rol, tá? Fazer os exemplos, né? Vou mostrar aqui a fórmula, né? Então, sigma ao quadrado, ó, cada um dos dados, ó, x1, x2, menos a média aritmética, faço o quadrado, depois eu somo e divido pela quantidade de termos. Vou fazer o exemplo. Vamos lá. Eu tenho a tabela a seguir que mostra as notas de matemática de 3 alunos dos 4 mestres letivos. Então, tem a tabela aqui. E quero calcular, quero fazer as medidas de dispersão dessas notas. Primeira coisa, sempre, fazer a média aritmética. Aí eu faço a média aritmética. Ó, vou chamar de XA barra da Ana, XB barra da Beatriz e XC barra da Carla. Aí eu faço. Que é a média aritmética, somar os 4 valores e dividir por 4. Tá? Tem 4 notas de cada uma delas, divido por 4, acho 6,75 para a Ana. Faça a mesma coisa para a Beatriz. Coincidentemente, também ela vai achar 6,75, se somar as notas da Beatriz. Faço a mesma coisa com as notas da Ana. Somo e divido por 4. Também deu 6,75. Reparem, todas elas tiraram 6,75. Só que, quando você olha para as médias delas, não é um número, não é um bom argumento, né? Não é um número significativo para as 3. Né? Então, a gente vem com as medidas de dispersão para criticar, né? Para analisar criticamente essa média. Então, eu vou fazer o quê? Como eu vou calcular as variâncias, eu vou calcular dessa forma. Olha como é que é a variância. Vou fazer a da Ana. Eu pego a nota da Ana do primeiro bimestre, tiro da média, elevo ao quadrado. Faço com todas as notas. Depois eu somo. Então, eu pego a nota do segundo bimestre, tiro da média, elevo ao quadrado. Pego a nota do terceiro bimestre, tiro da média e levo ao quadrado. Quarto bimestre, menos a média, levo ao quadrado. Somo os 4 valores e divido por 4, porque são 4 informações. Então, achei o valor aqui. Faço a mesma coisa com a Beatriz, tá? Pego a nota dela, nota do bimestre e diminuo da média aritmética. Isso em todos os bimestres. Tá? E eleva ao quadrado. Isso em todos os bimestres. Somo e divido por 4. Vou achar um valor. Essa é a variância. E venho aqui e faço a mesma coisa com a Carla. A nota dela de cada bimestre, tiro da média aritmética, elevo ao quadrado, depois eu somo e divido por 4. Vou lá e vou achar. Reparem aqui, ó, os valores da variância diz muito sobre se a média aritmética é um bom valor, tá? Então, a gente calcula a variância. E a gente também tem um outro dado, uma outra medida de dispersão, que é o desvio padrão, que é representado somente pelo sigma, pela letra grega sigma, tá? E aí, o que é o desvio padrão? Nada mais é do que a raiz quadrada da variância.
Então, você tem que primeiro descobrir a variância e depois calcular a raiz quadrada para descobrir o desvio padrão. Então, no exemplo anterior, a Ana tinha essa variância. Quando eu faço a raiz quadrada, então o desvio padrão dela é esse. Faço a mesma coisa com a Beatriz, faço a variância, calculo a raiz quadrada e descubro o desvio padrão. Variância, raiz quadrada, desvio padrão. Então, depois que eu faço a variância e o desvio padrão, eu consigo fazer uma análise crítica desses dados. Repare, eu vou comparar os desvios padrões os desvios padrão de todas elas. Então, da Ana foi 1,0308, da Beatriz foi 0,75 e da Carla foi 1,6008. Repare, se vocês forem pensar na média aritmética, todas elas vão ser 6,75. E aí, se você olhar pelo desvio padrão, ou até mesmo pela variância anteriormente, você vai olhar que a Beatriz tem o menor desvio padrão. Repara nas notas dela. Ela está com um desempenho mais regular. Então, aquele 6,75 de média, para ela, está mostrando que ela realmente teve um desempenho regular. Repara que a Ana nem tanto. O 6,5 não está representando muito bem as notas dela. Então, ó, já começa que o desvio padrão é um pouco maior. Para a Carla, então, olha como está discrepante os valores da nota dela para a média, que foi 6,75. E aí você repara pelo desvio padrão, é maior ainda. Então, a gente conclui que quanto menor o valor do desvio padrão ou da variância, isso está indicando que o desempenho dos dados, né, no caso delas aqui, o desempenho delas está mais regular. Então, está mais próximo da média aritmética. Tá? Então, a gente faz a média aritmética, calcula a medida de tendência central, depois a gente vem com a medida de dispersão para a gente analisar se essa média aritmética ela é um bom argumento para esses dados. Tá? Então, hoje a gente viu medida de tendência central, que é a média aritmética, a moda e a mediana, e também as medidas de dispersão, que são a variância e o desvio padrão. São essas análises que os estatísticos fazem para poder trabalhar e fazer uma melhor argumentação sobre todos os dados que foram fornecidos pela pesquisa. Ok? Então, eu vou pedir para vocês vão ver o material teórico, né, dessa parte no livro 9, no capítulo 3, tá? Nessas páginas, 62 a 77. Tem os exercícios do livro, dessas páginas, quero que vocês façam todos para vocês irem treinando. Tem o portal Plural também, com mais atividades para vocês fixarem bastante conteúdo. Tá? Então, agora é na parte 2. Lá no estudo orientado, no plural, é a parte 2 agora que eu quero. Capítulo 3, parte 2. E tem o material complementar, são outras 2 videoaulas sobre esses conteúdos de medida de tendência central e dispersão, para vocês terem outras fontes também de estudo. Ok? Obrigado por assistirem esse vídeo e se cuidem. Tá? Até mais!